pessoal do chat também, com vocês aqui. Hoje saiu uma notícia na ESPN, olha só, que o Guardiola só tem mais 2 anos de contrato com o City, né? 2025, ali no final da temporada, acaba o contrato dele. E ele já não estaria mais disposto a renovar. E a objeção dele agora seria treinar uma seleção. A grande pergunta que eu faço para vocês e para a galera do chat. Sim. Vocês esperariam Pep Guardiola na seleção brasileira? Sim. Eu confesso, eu esperaria. Eu esperaria também. Não, e assim, já vi aqui uma galera, a gente vai ler os comentários. Irmão, daqui a pouco, acho que hoje, quem não esperaria ele? Mas peraí. Esperar ele até quando, Jota? 2025. Aí tu me quebra. Aí é beirada de Copa, né? Ô, gente, peraí, nós estamos falando de. Beirada de Copa, né? Peraí. Né? O esperar, eu achei que tu estivesse falando, tipo, esperar até acabar essa temporada. Tipo... Não, ele tem mais 2 anos de contrato. É que o Guardiola, nos próprios livros dele, né? Ele diz que o modelo dele exige tanto dos atletas que chega uma hora que ele precisa trocar. E o City é o time que ele está há mais tempo, né? E hoje saiu a notícia da ESPN que esse seria o último contrato dele com o City, que acaba em 2025, e que agora ele teria a objeção de treinar uma seleção. Eu confesso que eu esperaria. Olha, eu não esperaria, pela Copa tá tão perto, né? Mas eu li os livros do Guardiola e é interessante que os livros são maravilhosos. Assim, é uma aula de futebol, assim, de tática absurda. Principalmente o dos anos do Bayern de Munique dele. São, assim, excepcionais. Agora, alguns jogadores, acho que isso talvez aconteça em todo clube, relataram o problema de relacionamento com o Guardiola, né? Devido ao nível de exigência que ele faz aos jogadores. Ele não tem medo de brigar com o jogador, de expor sua opinião no meio do jogo mesmo, isso gera um conflito. Mas é óbvio, nós estamos falando assim, ser treinado pelo Guardiola é uma honra. Eu acho que, por mais que você tenha atrito com o Guardiola, ele é o cara que potencializa o melhor do jogador. Vou entre aspas, tá, gente? Ele é o nível do que um Diniz faz aqui no Fluminense, né? Que todo mundo diz que o Diniz ele potencializa o jogador a ser mais do que ele é. Eu acho que o Guardiola é isso, claro, no seu nível europeu, no seu nível de melhor treinador do mundo, né? Devido às comparações, nada a ver. Só que assim, é interessante. Eu não esperaria pelo tempo, mas meu sonho é ver o Guardiola na seleção brasileira. Não sei nem se daria certo pelo tanto de treinamento que teria com a seleção, ao invés do que ele teria todo dia treinando com o clube, né? Os períodos são diferentes, né? Mas qualquer treinador que é bom faz o time jogar, não tem jeito. Posso só dar uma opinião também que eu vi muito interessante outro dia na internet, e concordo. Acho que valeria esperar se fosse para implementar um projeto de futebol a longo prazo para a seleção brasileira. Se a gente não estiver pensando só na Copa de 2026, ele pode entrar e ganhar, seria histórico. Mas de revolucionar o estilo de jogo da seleção principal, das seleções de base, e mudar a estrutura, como, né, a mentalidade de jogo, é o que a gente fala muito relacionado a clube, o treinador que vai chegar e vai fazer o estilo do clube é esse. Então, se for pensando no longuíssimo prazo, acho que vale esperar, mas eu até estava, para responder essa pergunta, pensei no Scaloni, na Argentina, não sei quanto tempo o Scaloni ficou até ganhar a Copa, mas não foi um ciclo inteiro. Enfim, algumas coisas acontecem, mas acho muito arriscado. O Scaloni assumiu um pouco antes da Copa América que a Argentina andou em cima do Brasil. Ele ficou 2 anos antes da Copa do Mundo. Isso, ele não fez um ciclo inteiro, não fez. Eu acho que é muito relativo, mas eu não esperaria, porque tem que ter um planejamento, acho, ainda mais quando você usa uma parada, tipo assim, como é a forma de jogar do Guardiola, que você precisa assimilar, os jogadores precisam disso. Acho que numa seleção ele teria que se provar se ele consegue realmente fazer isso acontecer num tempo menos curto, né, de trabalho, como já foi até falado pelo próprio Fê. Mas, cara, eu não esperaria pelo tempo. Mas é aquilo, é o que o Leandro falou. Se for um projeto até para a próxima 2030 e começar desde a categoria de base, aquela coisa que eu acho que isso muda muito a forma como até os times dos próprios países jogam futebol, eu acho com certeza. Fazer o estilo que o Barcelona fez, né, na época do Guardiola, né? O Barcelona, desde a categoria de base, tinha o mesmo jeito de jogar que o Messi pegou e foi subindo aí.
teve Xavi, Iniesta, Messi, aquele time maravilhoso. Então, talvez eu aceitaria nessa condição, de não pensar na Copa de 2026 e pensar em 2030, sabendo que o Brasil talvez não ganhe a Copa de 2026. É um projeto a longo prazo. Agora, alguém aceita não ganhar a Copa de 2026 para 2030 ter um time top, uma base top, treinada por algum treinador nível Guardiola, que ele escolha para fazer crescer no Sub-20, para chegar no Sub-23, depois no principal? Não sei.